Olá, estamos dando início a mais uma edição do nosso ACAPcast e hoje vamos trazer um assunto super pertinente na vida dos contadores, principalmente agora para esse primeiro semestre que a gente sabe a demanda e a cobrança que nós temos. Então a gente está acostumado, né, a organizar a vida dos clientes, dar aquele upgrade. A gente costuma dizer que às vezes a gente tem clientes que a gente tira da sala de UTI, vai para recuperação e esquecemos um pouco da nossa saúde. Então vamos falar aqui em organização da nossa saúde. Então estamos com um convidado aqui, doutora Ítala, doutor Ícaro, e eu e Michele estamos aqui para bater um bate-papo, tirar dúvida. A gente vai ser agora as contadoras pacientes para que a gente possa conseguir alinhar e ajudar também nossos associados a ter uma qualidade de vida e um planejamento. Em primeiro lugar, a nossa saúde, né? Então todos sejam muito bem-vindos e vamos começar nosso bate-papo. Isso, para um ano equilibrado, né, Sheila? Porque já começou 2025 aí, doutor, a todo vapor, viu? E assim, a gente estava conversando até para a nossa alta performance, né? Como a gente vai chegar no cliente, a gente precisa estar com a saúde mental em dia, doutora Ítala. E doutor Ícaro, que cuida aí da parte do corpo. Então eu queria deixar já que eles se apresentassem, né? Doutora Ítala, pode começar. Olá, muito obrigada primeiro ao ACAPPE pelo convite, a Sheila e a Michele, ao Dr. Ícaro, para a gente compartilhar aí um pouco sobre saúde mental, autocuidado e planejamento, né? Eu sou Ítala Daniela, eu sou psicóloga, doutora em psicologia clínica, atualmente professora na Universidade de Pernambuco, na UPE, e membro do grupo de pesquisa de fenomenologia e práticas corporais da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto. Então é um prazer estar com vocês para a gente partilhar um pouco sobre esse tema. Já vi que dá conta de muitas funções aí, né, doutora? Não é só a contabilidade, então. Não, faz parte, né? Eu acho que nós estamos, deixar o doutor se apresentar, mas num contexto social que nos demanda assumir muitos compromissos. Eu acho que requer ainda mais da gente uma organização, requer um pouco mais da gente de entender quais são os nossos objetivos, como a gente pode organizar melhor o nosso dia a dia para dar conta dessas múltiplas tarefas. Uhum. Maravilha, gente. Bom, eu sou Ícaro, né? Sou médico, sou formado pela Universidade Federal de Pernambuco, né? Sou pós-graduado em nutrologia pela Universidade de São Paulo e também sou pós-graduado em saúde mental, né? Sob uma perspectiva aí um pouco diferente da tradicional, né? Uma perspectiva funcional integrativa. E a gente vai conversar um pouquinho aí para vocês conhecerem, né, um pouquinho de como a gente enxerga a medicina, né? E os processos de adoecimento, de saúde mental, de uma forma um pouquinho diferente da tradicional. E tenho um consultório aqui em Caruaru, trabalho aqui há 5 anos já, aqui em Caruaru. Sou natural da Bahia, de Paulo Afonso, né? Morei uma parte da minha vida em Recife. E aí depois que casei, né, uma caruaruense me trouxe aqui pra cá. Foi. Né, a Alexandra, minha esposa. Sou pai de Ingrid também, tenho uma filha de 6 anos. E a gente vai conversar um pouquinho hoje aqui, né? Esse bate-papo aqui pra gente esclarecer um pouquinho aí dessas dúvidas, né? E tentar ajudar os nossos queridos contadores, né? Que tanto sofrem aí com esses processos de adoecimento, né? Como Exato. E a gente vê, né, Michele, que não só é o contador que acumula várias funções e várias atividades, né? Exatamente. Veja aí o doutor também como é rico aí em diplomas e para dar conta de tudo isso, estuda muito e precisa estar com a saúde mental em dia. Mas, doutor, já tinha uma pergunta aqui. Quando o senhor diz medicina funcional integrativa, então é diferente da medicina tradicional? Porque a gente busca o médico quando a gente está doente, né? Então aí existe uma medicina diferente, é isso? Eis uma boa pergunta, né, que temos algumas respostas para ela, né? A forma como eu enxergo são formas complementares, né? Quando a gente fala assim de medicina tradicional, a gente está falando daquele olhar segmentado, né, das especialidades. Então, por exemplo, você tem uma dor de cabeça, você vai no neurologista, né? Você tem uma diarreia, você vai no gastroenterologista, um problema no coração, você vai no cardiologista, né? E aí a gente fica cuidando do corpo separado, né? Sem ter ninguém que vá olhar aquele indivíduo, né? Porque afinal de contas nós não somos só os órgãos que a gente tem. Embora os órgãos adoeçam isoladamente, mas a gente é um todo, né? Não tem como a gente separar.
E aí existe a questão da mente, né, do corpo, e até a questão espiritual também, né, se a gente for numa esfera mais abrangente, né, o processo de adoecimento também, né, da mente, ele tem algumas questões aí até transcendentes, né, que a gente precisa também levar em conta, né. Claro que isso entra aí numa outra celeuma, né, de fé, de crença, né, mas a gente percebe que a gente está num país, né, que a maioria das pessoas professam alguma crença, né, então isso é uma coisa importante que eu também abordo, que não é tão comum, né, nos consultórios médicos, né, do Brasil afora. Eu já não conhecia essa, Sheila. Né? Uma medicina integrativa que a gente procura mesmo sem a doença, mas vai cuidar do corpo como um todo, né? Isso. A medicina tradicional, digamos que ela olhe mais para a doença em si, né? Então, ela não se preocupa muito, depois que a doença se instala, com os processos que levaram a pessoa a adoecer. Né? E é esse ponto de vista, esse que está a grande chave, né? Que a gente falando assim parece fazer todo sentido, né? Mas na formação do médico isso não é debatido, né? O médico ele se preocupa em achar um diagnóstico e prescrever um tratamento ali, né? Muitas vezes apenas medicamentoso, e aí acompanhar aquele paciente para ver, né, o processo ali terapêutico, como é que vai se desenrolar. Né? A medicina funcional ela vai um pouco mais além, por isso que eu digo que ela se complementa, né? Não existem antagonismos aqui, não são coisas uma que briga com a outra, não, né? O médico ele tem por obrigação diagnosticar e tratar doenças como todo qualquer médico, né? Mas o olhar, né, funcional integrativo, ele vai além. Ele vai buscar ali as causas do adoecimento, né? Que aí podem ser biológicas, podem ser mentais, né? Podem ser psicossomáticas, né? Podem ser espirituais também, né? Então a gente, né, vai conversar um pouquinho aí a respeito disso aí ao longo do podcast. Ok, isso mesmo. E a doutora Ítala, assim, para esse início, doutora, do ano, como a gente poderia começar um ano bem mentalmente, né? Porque chegou a notícia do Pix. Foi. A Receita Federal já botou aí em janeiro. Bem quente, equilibrado, né? A gente começamos, né? A gente tem naquela ideia, se planeja para mês de janeiro descansar a mente. A gente se programa, né? Como todo mundo, eu acredito que a grande parte, a gente se programou, vamos descansar a nossa mente, desacelerar, para a gente voltar já com gosto de gás, que era o calendário. Em contrapartida, a gente houve um desequilíbrio de informações e de rotina. Então, a mente da gente, como processar todo esse processo, né? Que hoje a gente vive, na realidade, como uma pressão, né, Michele? A gente pode utilizar até esse termo. Porque foram muitos WhatsApp, né? Pra gente dar conta. Muitos clientes. E agora, meu Pix, como vai ficar? E aí, doutora, como é que a gente... A gente consegue manter esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio. Ótima pergunta. Eu acho que eu faço um link primeiro, né? Com a fala que o Dr. Ícaro trouxe, que é essa perspectiva de um olhar integrativo, né? Quando a Michele, ela traz essa surpresa, né? Eu acho que é por conta dessa dificuldade de divulgação e popularização desse olhar integrador, que não é um pressuposto apenas da medicina funcional integrativa, mas da própria Organização Mundial de Saúde, que olha para a saúde como biopsicossocial e espiritual, né? Então, essa perspectiva holística. Infelizmente, no Brasil, nós ainda estamos acostumados em tratar separadamente, em cuidar separadamente. E vocês vão entender o link que eu vou fazer com a perspectiva do Pix, ou a falta de descanso de vocês em janeiro. A gente tem mais um horizonte curativo do que preventivo, né? E hoje nós, profissionais de saúde, estamos olhando para isso, para esses trabalhos que, além de olhar de forma integrativa, ela vai olhar de forma preventiva, né? Algo que nós não estamos acostumados no Brasil, que é falar de prevenção e promoção. Isso não é novidade ou de um recorte. Isso está dentro dos pressupostos da cartilha do Sistema Único de Saúde, que é prevenção e promoção de saúde. De que maneira
essa fala do Dr. Ícaro se integra com essa pergunta que vocês fizeram. Falar de prevenção, de promoção, falar dessa integração, é falar dos múltiplos fatores que atravessam o nosso processo de saúde e de doença. E dentre eles, os fenômenos sociais, os fenômenos econômicos, os fenômenos culturais, os fenômenos tecnológicos e midiáticos. Então, ao disparar uma notícia nas redes sociais, causou um caos generalizado que afeta a economia, que afeta a saúde mental, não só de vocês enquanto contadores ou profissionais da área da contabilidade, mas a população em geral que entrou num pânico. Vamos voltar para o tempo dos maias e astecas e pagar com dinheiro em cash. Quem tem mais cash, né, na carteira? Então, quando a gente fala de prevenção, de saúde mental, de saúde do corpo, a gente também precisa considerar esses eventos sociais, culturais, econômicos, políticos e midiáticos que tensionam a nossa vida e atravessam o nosso cotidiano. Tem um livro, Cultura Mundo, do Lipovetsky, que ele vai dizer que ou Lipovetsky ou é Guy Debord, agora eu fiquei em dúvida entre os dois sociólogos, mas o livro é Cultura Mundo, onde ele vai fazer uma análise do 11 de setembro, né, das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, e ele diz que com a globalização, ou seja, com as tecnologias, nós vimos a segunda torre cair. Isso gera um processo de tensão, porque as notícias elas chegam mais rápida, logo afetam não só a nossa saúde psicológica, porque, né, o Dr. Ícaro pode falar melhor sobre isso, altera os neurotransmissores, a perspectiva neuroquímica do nosso sistema, então aumenta a adrenalina, cortisol, e aí isso sai impactando todo o nosso sistema hormonal, endócrino e, consequentemente, comportamental, né? Então a gente entra no nível de estresse, a gente entra no nível de tensão, a gente entra no nível de várias coisas. Então a gente está falando de um evento social, cultural, econômico, com muitos atravessamentos políticos, que vai alterar ali a neuroquímica cerebral e, portanto, os nossos comportamentos, que foi o que causou. E aí gera para vocês uma pressão muito grande, que é de manejar esses múltiplos aspectos, né? Então chega aí para os diversos atores institucionais de modos diferentes. Isso, e aí uma pessoa que já tem um diagnóstico de ansiedade, pronto, doutor, vai lá pro seu consultório, né? Porque entrou em crise já, né? Entrou em não pânico. tem como, né? E a sensação foi realmente essa, de pânico. Foi. Né? As pessoas, principalmente, né? Eu acompanhei um pouco isso porque aqui em Caruaru, né? O comércio, né? Respira comércio, né? Então a gente tem desde o grande comerciante até o pequeno comerciante, né? Uhum. E aí o grande, assim, já estava preocupado, mas talvez ele tivesse até algum fôlego ali de ajustar. Mas o pequeno não, né? O pequeno foi realmente pego de surpresa e disse, pronto, agora, né, acabou. Acabou-se. Né? Eu não posso mais movimentar dinheiro na minha conta, e ficou aquela confusão. Fora, né, os desencontros de desinformação, na verdade, né? E aí acaba que realmente o corpo adoece. O corpo adoece, né? E a repercussão disso vem no comportamento, né? Como a doutora Ítala falou aqui, né? Os comportamentos da gente, eles são mediados por essas respostas que a gente dá, né? Na verdade, eles são reflexos, né? De como a gente pensa, né? De como a gente assimila aquela informação, né? Talvez tenha alguns clientes de vocês que, tudo bem, né? Vamos adequar e tá tudo certo. E algumas pessoas já entraram em pânico. Já, né? já saíram logo cancelando chave. Não aceito mais, não quero mais. Pois né? Né? E o que é que diferencia, né, um comportamento de uma pessoa que se adapta, assimila aquela informação, né, e parte ali para resolver, né, aquele conflito, aquele problema, de uma pessoa que se desespera completamente, se destrutura e de repente, né, tem até um prejuízo, diz assim, eu não vou vender isso a você se não for no dinheiro em espécie. Né? Então veja o prejuízo aí econômico, né, de medidas, né, e desinformações que geram, né? Então por isso que a saúde ela tem esse impacto também na esfera econômica, na esfera social, né? E o adoecimento, né, nem se fala. Então essa pessoa já procura o senhor já entra com uma medicação, é isso? Pois é, nem sempre a gente precisa de medicação, né? Um grande diferencial, né, e aí temos uma psicóloga aqui, né, para falar sobre isso, é que para casos leves e moderados, né, a gente consegue tratar somente com psicoterapia, né? Nem sempre, por exemplo, um quadro depressivo, né, ansioso, a gente vai precisar ali de medicação, né?
Porém, qual é a minha experiência sobre isso, né? Essa visão, essa abordagem, né, a gente vai ali atrás das causas, né, do problema. Então, hoje eu nunca atendi um paciente que não tivesse pelo menos uma alteração a nível de algum exame. Nunca atendi ninguém no meu consultório dos exames que eu peço não tivesse uma alteração relacionada com o sintoma que ele tem. Né? Existe essa relação, e aí a gente vai falar de hormônios alterados, a gente vai falar de níveis, né, de inflamação alterada, a gente vai falar de deficiências nutricionais, né? E aí, né, são diversas mudanças aí, diversas coisas que a gente precisa rastrear ali naquele paciente para entender, né, de onde vem aquele processo. Né? E muitas vezes esse processo está relacionado a como o paciente assimila, né? Isso é uma questão, né, mental ali, emocional, né? Ele precisa realmente, né, trabalhar ali a perspectiva cognitiva de como ele lidar com o processo, né? E por isso a terapia, mas às vezes existe uma coisa biológica, orgânica, né, que precisa ser tratado, né, e que, assim, a minha experiência é 100% das pessoas têm alguma alteração que contribui, né, nem sempre é a causa, mas com certeza contribui ali para a manutenção do quadro ou até para a piora dele. Então, aqui está a perguntinha sobre o autocuidado, né? O senhor recomenda esse autocuidado justamente por isso, até porque a classe da gente é aquele 40 mais, né, Sheila? Aqui tem o 40 mais, eu quando fiz 40 mais corri para ver minhas taxas, então aí existe o autocuidado que o senhor recomenda, né? Isso, com certeza, né? E assim, é interessante que os 40 mais que você fala, né? Parece ser assim uma fase muito injusta da vida da gente, né? É verdade. Porque assim, é a fase em que a gente, né, geralmente a parte profissional tá mais estabilizada, familiar, né? E aí a gente começa a sentir algumas limitações do corpo, né? Disse, poxa, logo agora que as coisas estão mais que eu me resolvi, que tá tudo equilibrado, né? Tá né? tudo bem, agora poxa, né? Então é uma sensação até de injustiça, injusta, não é? Mas assim, é exatamente nesse momento que a gente precisa tomar uma atitude, despertar, né? Isso não é à toa, isso coincide com alguns declínios hormonais, né? Em mulheres e em homens, dependendo do seu estilo de vida, isso pode vir um pouquinho mais cedo, né? Mas faz todo o sentido, realmente, né? O 40 mais, ele é um marco na vida do homem e da mulher, viu? Isso não acontece só com as mulheres, não, os homens, contadores também, né? Isso acontece muito, a perda de performance, e aí a gente vai falar de tudo, né? A performance cognitiva, a memória, a concentração, né? A agilidade, né? Isso demanda, a atividade profissional de vocês demanda muito disso, né? Um erro ali pode, né, gerar ali prejuízos de alguns milhares de reais, né? Isso. E a interface também do trabalho com a sua qualidade de vida, né? E aí a rotina, né, o gerenciamento de rotina, né, a atividade física, né, uma dieta ali mais equilibrada, enfim, tudo isso ali vai fazer parte dessas mudanças aí, que os 40 mais, os 30 mais, os 20, enfim, isso é para todas as idades, né? E na psicologia também tem um aumento aí do 40 mais, doutora? Os contadores de 40 mais estão procurando mais os consultórios da psicologia. A gente poderia dar até uma abrangência para a doutora Guítala, porque antigamente a gente estava vendo mais esse processo, a gente se identificava mais, né? Após os 50, os 60, vinha essa questão dessa alta ansiedade, desse processo, e hoje a gente vê que crianças, independente da idade, já começa a dar esses sinais de ansiedade, de tudo. E essa fase do 40 mais, que a gente fica falando, até a gente fica se bulando, né? É porque depois de 40, é depois de 40. Mas eu acredito que é também a carga que a gente vai levando e vai chegando um tempo que a nossa mente já começa a cansar, o corpo, esse autocuidado que a gente não teve, né? Então, uma hora a conta vem chegar. E hoje o que mais a gente vê é um índice de ansiedade muito alta, que às vezes a gente nem consegue entender se é realmente uma ansiedade, se é uma depressão, se é uma pressão, se é uma má qualidade de vida, né, Michele? Isso. Então, existe também a questão a pessoa, ultimamente a gente também nota também, a pessoa auto se diagnosticando, auto se medicando, e sem querer passar por esse processo, né, de investigação, de chegar no médico, vamos fazer os exames, vamos ver o que aconteceu. Eu acredito, assim, um pouco do que eu vejo, essa questão da ansiedade, a questão da depressão, é alguma coisa que foi relacionado lá atrás, que você não cuidou, não tratou. Então, eu acredito que quando a gente começa a fazer esse acúmulo, né, então
a conta chega, a gente utiliza mais o termo conta, porque é o que a gente lida todo dia, né, Michele? Mas eu queria que a senhora desse uma abrangência aí, nessa questão, até para ver se a gente consegue nós se esclarecer, né, e nosso público em geral. Sheila, excelente, né? A sua pergunta, a pergunta de Michele, e que integra também vários fatores, né? Quando você traz a questão do 40 mais, eu acho que também é muito cultural, né? Além de cultural, tem os fatores biológicos, como o doutor Ícaro trouxe, é um marco temporal, né? Onde cognitivamente, biologicamente, a gente passa por algumas alterações. No entanto, as pesquisas das neurociências já indicam que essas alterações, elas estão ocorrendo desde a infância pela exposição a muita tela, pelos múltiplos estímulos que nós estamos sofrendo desde a infância. Se vocês pegam uma criança, né, em nível escolar ali, introdutório, ela já tem uma carga de demanda muito alta, ela já tem uma rotina e uma cobrança muito alta. Eu lembro que a primeira pergunta de Michele foi como é que a gente pode pensar um ano com autocuidado. Eu acho que nesse diálogo aqui a gente está trazendo alguns pontos para a gente pensar, que é, primeiro, entender que rotina é essa. Que alta demanda é essa, seja para as crianças, para os adolescentes, para o jovem adulto, para o idoso. O que é que está chegando para cada um de nós enquanto demanda social? Esses são os fatores externos que vão chegar para a gente. Como se deu essa construção subjetiva em que nós respondemos a esse mundo, que foi o que o doutor Ícaro disse. Nós temos uma resposta ao mundo a partir do que nós temos enquanto repositório comportamental, que é construído ali na infância, que é construído ao longo dessa nossa vida, na infância, adolescência, jovem adulto, em que a gente consegue ou não gerenciar melhor as crises, gerenciar melhor os conflitos, entender os significados e sentidos daquilo que nos chega. A gente geralmente atribui mais sentido e mais significado àquilo que tem força pra gente. Então, se nós aprendemos a responder às cobranças sociais com alto nível de excelência e a régua é muito alta, a gente já sempre vai colocar essa régua no nível muito alto. E a gente precisa entender por que essa régua está tão alta. Por que nós estamos nos cobrando tanto? De onde vem essa cobrança e onde nós queremos chegar, né? Então, se a gente pensa no ano e vários projetos que a gente coloca, eu acho que a primeira coisa é a gente identificar o que é que de fato é um projeto nosso e o que é uma cobrança social que nos faz fazer uma lista infinita de projetos para arcar com um ano, com um mês, com um semestre. Eu acho que a primeira diferenciação é essa, né? Quais são as demandas, o que é que nós queremos assumir enquanto nossa e o que é que nós queremos abrir mão. Um outro ponto que eu acho que é importante a gente evidenciar sobre autocuidado, fazendo essa transição entre demanda social, as relações interpessoais e o cuidado biopsicossocial e espiritual, é como é que nós pensamos no cuidado com a vida. Por quê? Nós pensamos em cuidar da vida quando nós já estamos acometidos por uma doença, ou nós estamos com o pensamento preventivo em que eu posso cuidar da vida antes que esse pico de ansiedade ele chegue. Por quê? A ansiedade, o estresse, ele faz parte do cotidiano. A questão é quando ele toma conta da nossa vida e ele dificulta e incapacita com que a gente assuma as nossas tarefas cotidianas, né? E aí, o doutor Ícaro trouxe a questão das alterações de micro e macronutrientes, vitamínicas, hormonais, que alteram muito. Então, por exemplo, nós estamos numa era em que, apesar das alimentações fitness, nem sempre você assume uma alimentação com aporte nutricional necessário para suprir funções cognitivas. Eu sempre digo aos meus alunos, não adianta você querer ter uma resposta comportamental se você não tem base biológica que auxilie nesse comportamento. O doutor Ícaro pode falar melhor sobre isso, mas alterações da vitamina B12, D, zinco, são alterações muito importantes na questão comportamental de ansiedade e depressão. Então, às vezes, chegam muito paciente com comportamentos ansiosos, né, com crises de ansiedade recorrente ou com quadro depressivo e, para mim, é condição sine qua non. Você foi ao médico quando? Você fez um exame
quando? Porque eu digo que é enxugar gelo. É muito importante eu entender como é tua história de vida, como tu construiu formas de existir no mundo e nas relações interpessoais, mas eu não consigo fazer outra parte, que é o aporte nutricional, que é o aporte de micro, macronutrientes e hormonal. Então, ou a gente assume esse autocuidado de forma integral, ou sempre vai faltar alguma coisa, né? Então, seja de compreender os significados, porque eu tô me autocobrando tanto, e cobrando ao meu filho, e cobrando a minha filha, e cobrando a esse adolescente, porque os pais também incidem, as escolas também incidem nisso, me cobrando, né? Então, a gente sai colocando tudo na nossa cesta, como se tudo fizesse significado pra gente. Peraí, não, nem tudo faz significado, tem significado pra gente. Né? Acho que esse é o primeiro ponto. E o outro é como nós estamos cuidando da nossa base biológica, porque nós existimos encarnados num corpo. Então, para a gente andar, a gente precisa ter disponibilidade biológica, que são pernas, membros que possam nos ajudar a nos locomover. Então, para todo comportamento, a gente precisa de uma base biológica que dê sustentação, né? Ao mesmo tempo que, tendo a base biológica para dar sustentação ao comportamento, mas não sabendo como gerenciar esse conflito, entendendo os significados pessoais e interpessoais daquele meu comportamento, também não vai ajudar muita coisa. Por isso que isso precisa ser de forma integrada, como o Dr. Ícaro trouxe no início do nosso bate-papo. Então eu vejo aí que vai me atrapalhar nas minhas metas desse ano, né? Eu, quanto profissional, traço a meta do meu escritório para esse ano, mas aí eu não procuro me estar bem biologicamente nem mentalmente. Então esses planos vai tudo por água abaixo, né? Aí onde a gente volta. Não adianta planejar sem estar bem, né? Isso. Exatamente. Porque a gente só vai botar lá no papel planos, mas a gente não fez o principal, que é o nosso plano, que é a nossa saúde, nossa, né? Isso, exatamente. Então, o campo da psicologia vai nos ajudar nisso, né? Uhum. Tanto o campo da psicologia, né, como o Ícaro trouxe, para ajudar a gente a entender, né, nossa lida com o mundo, nossos comportamentos, nosso gerenciamento de conflito, nossos significados, o sentido que essa lista tem, né, porque antropologicamente, gente, a gente precisa entender, é uma questão de mercado, não, é antropológico, uma virada de ano, um casamento, um aniversário, uma mudança de idade, é antropologicamente rituais, e nós estamos falando da humanidade primitiva, há ritos de passagem, então tem um significado nesses rituais. No entanto, a gente carregou esses rituais de expectativas, de futuro, né, que é a questão da ansiedade. Nós preenchemos esse presente de muito futuro e esquecemos de olhar o que a gente precisa cuidar nesse presente para que esse futuro ele seja possível, né? Então, na psicologia, nós vamos olhar para isso, né, para esses significados e esses sentidos. E aí, eu acho que nesse momento, o Dr. Ícaro pode trazer mais essa discussão de como essa base biológica ela vai ajudar nesse autocuidado para um planejamento de um ano, para a execução de projetos de um ano, né? Então, na psicologia vai olhar os significados e sentidos e a medicina vai nos ajudar a cuidar dessa base biológica para a execução. Que aí é onde a gente chega nessa questão que a gente está no 40+. Completou 50, 40, 18 anos, mas aí a gente vê que a gente nunca se cuidou, nunca fez uma prevenção, não olhou como esse quadro biológico está acontecendo, né? Então, quando a gente chega na idade, que já vem o processo, aí diz, eu cheguei em tal idade, mas eu não consegui, muita gente se cobra, né? Eu não tenho um carro, eu não tenho um apartamento, eu não estou bem sucedida, eu não estou isso, e aí é onde começa a acelerar. Hoje a gente nota, e até a gente está muito preocupado no futuro, no que o próximo está achando, no que o próximo vai viver, e não estamos vivendo o presente. Que é a sensação que a gente tinha na infância da gente, né? Que a gente vivia aquele dia ali, alto horas, não tinha essa questão de muita cobrança. Hoje a gente vê que os filhos a gente coloca, é o inglês,
é uma atividade física, e não só é uma atividade física, tem que ser várias, né? E automaticamente a gente também está levando isso para a gente, porque a gente tem que estar fazendo uma academia, tem que estar fazendo uma dieta, tem que estar fazendo não sei o que, tem que estar aquilo outro, e assim, a gente sai atropelando o nosso próprio comportamento, né? O que o corpo tá. E eu queria que o doutor Ícaro também desse uma abrangência nessa questão, quando ela fala que a gente, no nosso quadro biológico, a gente é acostumado com uma rotina, né? A gente cresceu, é uma rotina, é um comportamento, é uma alimentação. E hoje a gente vê muito a questão que hoje em dia a gente vê o porquê de só comer, que para a gente estar bem, estar com o corpo bem, a gente tem que dar aquela redução alimentar todinha, só comer um determinado, né, que hoje a gente vê que todo mundo, a dieta do ovo. Mas o que é que a gente está fazendo? Onde é que nossa saúde está sendo, a gente mesmo está comprometendo ela, porque a gente teve uma vida toda um tipo de alimentação, um tipo de rotina. E para a gente que hoje, quando a gente fala também, que é a importância também da gente trazer esse quadro, foi porque a gente está vendo muito alta medicação, muita alta alimentação. Então já começa, eu pego tal peso, eu vou tomar tal medicação, eu tenho que tomar aquela vitamina, eu tenho que tomar aquele hormônio, eu tenho que mudar minha qualidade de vida, mas não passa por esse processo do autocuidado, do exame que a gente precisa fazer. Se as nossas taxas estão doentes pela nossa demanda, ou se a gente já vem com uma doença. A gente até preparou uma perguntinha aqui, ó. Como a ansiedade e o estresse impactam na produtividade e organização do nosso dia a dia? Então, o doutor deve receber muitas dessas demandas, né? Perfeito, né? Essa sua pergunta tem tudo a ver com o que a gente estava falando, né? E com a doutora Ítala, com o que a doutora Ítala falou. E eu fico muito feliz de ver uma psicóloga com esse olhar, né, para o terreno biológico, porque por muito tempo a psiquiatria e a psicologia, elas ficaram completamente desconexas, né, do terreno biológico, né? Então tudo estava só na mente, né? E aí, por exemplo, né, vou usar um exemplo aqui emblemático que a doutora falou, que é a deficiência de vitamina B12, né? Existem causas de demência, né, reversíveis só com suplementação de vitamina B12. Então veja, uma coisa assim que por muito tempo também a medicina olhava as questões de vitaminas, minerais, como se fosse uma coisa assim elementar, né? Porque o olhar da gente era que a gente conseguiria suprir tudo ali comendo, né? Não tendo uma dieta ali, né, razoável, né? Traduzindo, se você não é privado de algum alimento, né? Se você não tem necessidade, então muito provavelmente você supre ali as necessidades diárias, né? E isso não é uma verdade, né? Aquele pratinho colorido, né, que a gente aprende a montar, né, a pirâmide alimentar como ela é construída, né, ela não supre as nossas carências, né? E por que ela não supre as nossas carências? Porque hoje especificamente a gente é cobrado por essa alta performance, né? E aí, para performar mais alto, né, primeiro é uma escolha de cada um, né? Tem pessoas que dizem, olha, não, aqui tá bom, né? Eu tenho, por exemplo, um contador que tem um escritório que tem ali 10 clientes, né? Para ele aquilo ali pode ser suficiente. Ele diz, olha, doutor, para mim eu estou satisfeito aqui, né? Minha vida está tranquila, né? O que eu ganho aqui eu supro as minhas necessidades. Já tem pessoas que chegam e dizem, olha, eu quero ter 1000 clientes, né? Então não tem como comparar um indivíduo que trabalha com 10 e um que trabalha com 1000. Né? O nível de performance, de exigência daquele organismo é completamente diferente do outro. Então, quais são, e aí a gente entra agora quais são os cuidados que uma pessoa de alta performance precisa ter, né? Lembrando que isso não é uma obrigação, né? Por mais que a sociedade, né, queira, né, exigir isso da gente, isso não é uma obrigação, isso tem a ver com as suas prioridades pessoais. O que para você é importante? Olha, para mim é importante, né, ter uma rotina de atividade física e me cuidar. Para mim é importante faturar R$1 milhão por mês. Tem pessoas que pensam assim, eu não quero saber que custo eu vou ter até com a minha própria saúde, eu quero atingir esse número. Isso é muito pessoal, né? E claro que sempre que a gente percebe essas prioridades deturpadas, né, nosso papel como profissional é orientar o paciente. Diz, olha, né, tudo bem, isso é uma meta pessoal sua, porém tem coisas, né, dentro da sua saúde, do terreno biológico, que precisam ser otimizadas e organizadas para que você consiga, né, aí chegar nesse seu objetivo.
né? Então, essa cobrança por performance, né, ela exige uma compatibilidade biológica, né? É preciso que tudo esteja ali alinhado, né, para que você consiga chegar lá, né? E isso na vida como um todo, né? E aí eu não estou só falando da questão biológica, estou falando da questão também mental, né? Não tem como o indivíduo performar, né, em alta complexidade ali, se ele não tem um gerenciamento, né, das emoções, né, se ele se abala com qualquer coisa, se ele não é um indivíduo resiliente. Por quê? Porque os desafios acontecem todos os dias. Ele se colocou aquela autocobrança, né? Isso, né? E aí a gente tem muito isso, né? Essa questão da gente ter um olhar muito punitivo, né, sobre nós mesmos, né? Em algumas coisas a gente é assim, em outras coisas a gente se superestima, né? A complexidade do olhar sobre si, que é uma coisa que a gente precisa construir também, né? Esse senso de identidade, né? Quem eu sou, né? Quais são as minhas metas e prioridades, o que é importante de fato para mim, né? E aí um dos tópicos da minha consulta é isso, né? Quais são as coisas mais importantes da sua vida, né? Porque eu preciso entender ali dentro do processo que o paciente, por que ele me procura, eu preciso entender, poxa, quais são as prioridades dessa pessoa, né? Porque ele, além dos motivos que trouxeram ele aqui, né, as prioridades, será que elas estão ali, né, em ordem harmônica, né? Será que esse indivíduo ele consegue, né, ter uma relação consigo mesmo e com as outras pessoas de forma que aquelas demandas que ele me traz são entendidas, são compreendidas e entram ali naquele contexto de vida de forma que isso não gere um desequilíbrio? Né? Isso faz parte também do processo terapêutico, né? E aí a gente está falando de conflitos internos, e aí a gente vai estar falando de conflitos, né, conjugais, né, pais e filhos, filhos e pais, né, perdões muitas vezes que precisam ser liberados, coisas, né, passadas aí de relacionamentos, de traumas, e aí a gente vai, né, olhar para aquele indivíduo ali naquela história de vida, a construção, né, daquela vida, de como aquela pessoa chegou naquele momento, né? E aí a doutora pode contribuir muito aí com essa parte, né, que isso é uma parte muito explorada dentro da psicologia, né, esse olhar aí mais voltado, né, para a construção da história de vida, da identidade, né? Mas eu percebo que é bem, assim, é possível, sabe? Com esse alinhamento biológico e psicológico, porque eu não sei nem se eu posso falar, mas eu vou quebrar o protocolo aqui, tá? Eu sou vítima disso, né? Ano passado eu tinha um peso, esse ano eu tenho outro peso, né, Sheila? Sheila me conhece. E assim, como foi importante eu procurar ajuda médica, porque muitas das vezes eu estava com a minha mente, eu tracei um plano, mas eu não conseguia chegar lá. Tanto profissional, dentro do meu escritório, como na minha casa. E aí, quando eu regulei as minhas taxas biológicas, foi quando eu consegui me posicionar melhor. Isso faz sentido, doutora? É por aí mesmo o caminho? Isso faz muito sentido. É aquilo que eu estava dizendo, né, que o doutor Ícaro trouxe. Não adianta a gente ter planejamentos e projetos de vida se a gente não tem um corpo biológico, uma base biológica que dê sustentação a esse movimento basilar da vida, né? Que é com o corpo. A gente consegue atingir metas com o corpo. Então, esse corpo precisa estar cuidado, né, para que isso ocorra. Então, quando você diz assim, eu tracei metas, eu tracei planos, e aí muitas vezes chega no consultório alguém que diz, eu estou procrastinando muito, eu não estou conseguindo fazer isso, eu estou com muito sono, eu estou muito cansado. Quando a gente vai olhar o ciclo de sono, vigília, está totalmente disfuncional, então a pessoa não dorme bem, a pessoa não tem uma rotina alimentar, a pessoa não tem um cuidado alimentar, a pessoa faz séculos que passou no médico para fazer um diagnóstico de micro e macronutrientes. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, sabe? Quando o doutor Ícaro traz, acho que a psicologia ela precisa superar essa dicotomia. Essa dicotomia ficou lá em Platão, no século XIX, ou lá em Descartes, século XIX, no início da filosofia, lá em Platão, né? Nos inícios do século II, III, IV. Então, a gente precisa primeiro superar essa dicotomia entre corpo e mente.
a dicotomia, enquanto ela não for superada, a gente não faz essas conexões, né? Que aí está na história da nossa civilização, da filosofia, do positivismo, do racionalismo, né? Então, quando você me diz, Michele, que no momento que você cuidou da sua base biológica, você conseguiu executar algumas atividades, é um exemplo disso que a gente está trazendo, né? E aí, quando a gente vem para a psicologia, a gente vai olhar, então, para esse autoconhecimento, né? Esse processo de, essas metas, elas são minhas mesmas, ou elas são uma cobrança familiar. Então, muita gente se coloca numa cobrança, eu preciso passar num concurso, eu preciso perder tantos quilos, eu preciso treinar, eu preciso fazer isso, eu preciso entrar na dieta do ovo. Qual a influência que você está tendo em entrar na dieta do ovo? Né? Sem fazer propagandas, mas nesse momento nós estamos com muito incentivo para a dieta do ovo. Né? E eu fico pensando, meu Deus, como é que eu digo por mim, como é que eu vou chegar nesse corpo com essa dieta? Porque eu não suporto ovo. Então como é que eu vou chegar nisso? Se a única forma for comer ovo, se for comer ovo, eu tô acabada. Né? E aí a gente precisa olhar pra gente e olhar para nossa história de vida, para as relações interpessoais. Quando o Dr. Ícaro trazia, né? Eu quero faturar 1 milhão. Eu quero faturar 1 milhão por quê? Eu quero só ter 10 clientes. Eu também só quero ter 10 clientes pra quê? Eu acho que quando a gente entra nos extremos, ele é motivo de questionamento. E não estou dizendo qual é o lugar correto. Eu estou dizendo qual é o sentido para você. Então, a psicologia vai olhar para isso. Qual é o seu objetivo? Isso que você coloca como objetivo é teu mesmo? Ou é da rede familiar que você está inserido? É uma resposta, muitas vezes, a uma experiência familiar de você não vai conseguir nada, de silenciamento, de você não vai conquistar nada. Às vezes, né? Pais separados, e aí quando o pai sai de casa, diz, se você der bem, sucesso meu, se você der errado, é culpa da sua mãe. E quando a gente vai olhando para a história de vida, a gente vai entendendo quais os compromissos a pessoa se colocou, que às vezes não é nem dela, às vezes é da teia familiar, é da teia social, é você ter nascido numa teia de mais vulnerabilidade econômica e social, e ali você coloca como seu grande projeto de vida para alçar uma nova perspectiva, ou você nasceu no cenário econômico muito mais favorável, com uma pressão, portanto, familiar muito grande para um alto rendimento, para uma alta performance. Então a gente precisa entender que história de vida existe nesse significado, nessa lista. Cada lista traz uma história. Cada projeto que você coloca ali, ela traz uma história. Então é preciso a gente identificar a história que está contida. Após essa verificação, você dizer, sim, eu quero desse jeito. Não, eu não quero desse jeito. Sim, eu quero isso, mas reorganizando isso. Para que a gente possa identificar, então, qual é o aporte existencial, biológico, social, porque essa ideia de você quer, você pode, você consegue. Ninguém faz nada sozinho, né? A minha perspectiva teórica, ela está em diálogo com a filósofa que é a Hannah Arendt. E ela fala que nós não somos autores da nossa própria história. Então, essa ideia de você quer, você consegue, basta você querer. Não, nós somos coautores. Quais são as pessoas que estão conosco para dar encaminhamento a um ato iniciado? Porque quando a gente inicia um ato, ele cai numa teia de relações humanas. Eu preciso saber se tem coautores comigo para dar encaminhamento a esse projeto que for iniciado, né? Então, essa ideia de solidão também é uma ideia do século XIX, da sociedade moderna, que nasce ali no humanismo, né? Na verdade, no início do século XIV, XV, de uma referência do homem como centro, né? Esse homem que é senhor de si, que o seu eu dá conta de tudo. Mas, na verdade, no dia a dia não é bem isso, né? E tem uma frase da Hannah Arendt que eu gosto muito, que é, na nossa cabeça, no pensamento, cabe tudo. A vida, ela é mais áspera. Então, nem sempre o que a gente pensa, a gente consegue executar.
Porque para a execução tem várias coisas que precisa, né? A gente estava conversando nos bastidores e vocês estavam dizendo, no cotidiano de vocês, não basta vocês dizerem, hoje eu vou cumprir todo o checklist. Vocês abrem o sistema não funciona. Você entra em contato com o cliente não responde na hora. Trocou a senha de acesso, vocês não conseguem entrar. Vocês precisam... Ou seja, não é só o eu quero, eu posso, eu consigo. É eu quero. Como as coisas favorecem a continuidade dessa ação. E aí a gente entra nesses múltiplos fatores que dialogam e entrelaçam no cuidado de si e na execução para um ano equilibrado. Isso, foi ótimo. E, doutor, só mais uma pergunta agora como paciente, né? Eu queria deixar também no podcast essa onda de suplementação, né? Que enzima Q10. O que o senhor poderia falar pra gente, né, enquanto paciente? Sim, toda suplementação, ela precisa ter um racional, não é? Então, por quê? Na verdade, toda intervenção, ela tem uma justificativa, né? Então, tem pessoas que, olha, eu já estou tomando isso, já estou tomando porque eu vi que era bom. Existe muito esse modismo, né, da gente ter acesso ali ao conhecimento, assiste um vídeo, assiste um podcast desse aqui, né? E a gente, quando é profissional, tem que ter muito cuidado, né? Com essas dicas, né? E até com doses, né? Porque o paciente vai lá, procura para fazer justamente essa coisa. Não, o doutor falou que é bom, eu vou lá e faço. Tá, é bom, pode ser bom, mas é bom para quem? Né? É bom para um perfil específico de um paciente, é bom para uma queixa específica que não necessariamente é a sua, né? Então, assim, o que é que eu recomendo? Buscar a ajuda de um profissional, né? Porque nem sempre, né, as pessoas dizem assim, coenzima Q10, vou usar o exemplo, né? Coenzima Q10 é excelente para quem tem cansaço, para quem tem fadiga, né? Existem causas variáveis de fadiga. Se a tua fadiga, por exemplo, for deficiência de ferro, a coenzima Q10 não vai fazer absolutamente nada. Um efeito contrário, né? Então, ali, veja, não faz sentido, sabe? Cada dia mais, assim, a gente hoje está numa era de medicina de precisão, né? O que é isso? Cada indivíduo ali, ele tem além das suas individualidades, né, biológicas, ele tem perfis genéticos específicos, né? Cada pessoa, ela tem uma composição ali de genes específicos que faz a gente reagir e ter emoções, né, e comportamentos, né? Claro que isso não é completamente fechado, mas são favorecimentos, né? É pouco ou muito favorável a, por exemplo, a ter depressão, a ter ansiedade. Então, todas as vezes que você se colocar naquela situação, pode ser que você desenvolva, né? E aí, hoje a gente está nessa era, né, de entrelaçar ali não só os componentes, né, macro, mas ali na parte micro mesmo, sabe? Lá dentro da célula, né? Como, por exemplo, as suas enzimas, né, metabolizam a sua serotonina, por exemplo, e aí a sua dopamina, por exemplo, né? A gente está nesse nível hoje. Existem alterações. E tem sistema para analisar essa célula. Isso, tem exames, né? São exames genéticos, né? E aí eu vou dar um exemplo de uma. Mas tem uma balança também que a gente fica em cima. Tem, é outra coisa. Então tá. Essa parte do exame, né? Por exemplo, existe uma enzima chamada CONT, e aí eu vou tentar explicar aqui de forma mais simplificada, né? A CONT, ela está relacionada ao metabolismo de dopamina. Então, existem alguns fenótipos. Que é isso? Eu posso ter um tipo de CONT e você pode ter outro. Se a minha for rápida e a sua for lenta e a de Ítala for moderada, nós reagimos diferentes ao mesmo estímulo. De forma simplificada seria isso. Então, o médico que está nesse nível, que identifica esse tipo de coisa, existem cuidados para serem feitos. Existe um perfil, por exemplo, de medicação para ser feito para cada tipo de CONT. Existe hoje a gente chama de painel farmacogenético. Veja como o negócio está avançado, né? Então, se eu preciso iniciar um antidepressivo para uma pessoa, eu posso ver, de acordo com o DNA dela, a análise, né, ali da genética dela, qual o melhor antidepressivo para aquela pessoa. Embora a gente tenha vários ali indicados para o mesmo problema, mas a gente sabe que fulano A toma uma medicação e se dá super bem. Se eu faço a mesma medicação com o mesmo quadro, o outro paciente não tem resposta. O que é que diferencia? Né? Se os estudos ali, eles falam que, né, a medicação é efetiva, né? Então, assim, hoje a gente está nessa era, sabe? A coisa está afunilando mesmo
E aí, né, isso para o cérebro, isso para o intestino, né? O intestino hoje, ele é uma... existia uma mensagem, né, de que o intestino era o segundo cérebro, né? Isso também já está ultrapassado, tá? Hoje a gente sabe que o intestino tem mais neurônios do que o próprio cérebro. Né? Então, olha como é que está aí. Né? As células ali, né, nervosas no intestino, porque o intestino é um órgão gigante. Né? Se a gente pegar o intestino de um indivíduo, né, ele tem metros de comprimento, né? 7, 8 metros de comprimento, se a gente conseguir se esticar ali tudo. Então, veja, a gente está numa era de mudança realmente de paradigma, né? Da gente olhar, né, para a depressão e a ansiedade, aquele olhar de que isso era, né, isso é só falta de Deus no coração. E só se trata com medicação, né? Isso precisa de, vai fazer terapia, né? Quando pedem para fazer, ainda é bom, né? Mas tem gente que diz assim, isso aí, deixa isso para lá, isso vai passar, né? Hoje a gente está numa era, assim, muito mais avançada. Então esse pensamento, ele cada dia mais, ele não pode, está evoluindo também, né? E na sua clínica tem esse exame? Tem, eu peço, na verdade, né? Não, a gente não faz. Tem, eu peço, na verdade, né? Não, a gente não faz fora da clínica. É exame de sangue? Tem exames de sangue, tem exames de SWAB, né? Que a gente chama, que é uma coleta da saliva, né? E aí é feita essa análise baseada na saliva e tem um exame de gotinha de sangue. Outro exame específico, né? E aí eu gosto muito de falar desse, que é o teste de sensibilidades alimentares. Porque a gente diz assim, olha, comer fruta, né, é saudável, né? Comer peixe, comer carne, são alimentos ali ditos e entendidos como saudáveis. Mas pode não ser saudável para você. Tem pessoas que têm intolerância, por exemplo, e reações adversas a brócolis, né? A frutas, melancia, manga, abacaxi, né? E isso nem sempre se dá como uma alergia, mas com reações adversas. Sintomas que o paciente manifesta ali tardiamente e que geram repercussões metabólicas no corpo dele. Então, veja, não tem mais espaço, sabe, para essa coisa genérica, né, da gente ficar falando, faz isso, faz aquilo, né? Cada dia mais a gente não consegue mais dar orientações, né, genéricas. Né? Precisa buscar realmente um profissional e entender o que é que está acontecendo com cada pessoa. Fazer uma análise, né? Isso. Então aí a gente meu pode... suplemento eu não vou passar para você. Não, jamais, que a senhora não é médica. Da vizinha não serve, a senhora, né, é contadora, não é médica. Então, assim, para a gente dar uma abrangência, a gente já falou aqui em vários tempos e a gente vai voltar nessa questão. Existe uma idade para que a gente comece a tratar desse autocuidado, e o que a gente entendeu aqui e deixou bem claro que o autocuidado está interligado entre o corpo e a mente. Se a minha mente não está boa, meu corpo não vai estar bem. Se meu corpo não está bem, minha mente não vai bem. Então, é um casamento, né? Então, a gente precisa entender, deixar o automedicar, né? Deixar o automedicar, o autorremédio da vizinha, né? O auto que a gente diz que hoje é os médicos, que é a internet, é o YouTube, chega lá, pergunta, é o chat, então chega lá, que a gente também no nosso Instagram a gente recebe muito isso também, nessa questão. Então, assim, existe uma data, aliás, data não, corrigindo, né? Uma idade específica para que a gente possa fazer esse acompanhamento, tirar esse bloqueio que psicólogo, né, só automedicação, que não trata, que isso é coisa da mente, isso é falta de religião, isso é falta de ter o que fazer, mas a gente nota que do mesmo jeito que a gente utiliza a análise, né, conhece o histórico da empresa, então a gente vê que a medicina hoje, para a gente ter um resultado bem sucedido, ela precisa também analisar e estudar o nosso corpo, né? Onde é que está falhando, se é a mente ou se é o nosso corpo, né? Então, como é que vocês poderiam dar essa abrangência para a gente? A doutora falar primeiro. Então, eu acho que quando você pergunta, né, quando começar, quando nasce. Não à toa a gente tem teste de pezinho, teste de não sei o que é justamente o início dessas rastreabilidades, né? Então, a vida inteira nós somos convidados, não tem uma fase específica quando o corpo entra em degeneração. Se a gente está falando de prevenção e promoção de saúde, a gente está falando de cuidado durante a vida inteira, né? Então, esse é o primeiro passo. Interessante que quando a criança até ali
10, 12 anos, os pais geralmente levam para o pediatra. Depois disso, esquece que precisa, e aí fica um lapso temporal até começar a aparecer os sintomas, né? Então, que idade? Desde sempre. Desde sempre a gente precisa olhar para como essa criança está interagindo socialmente, como está seu desenvolvimento na escola, nas relações sociais, esse adolescente, esse jovem, né, esse adulto. Então, a vida inteira a gente precisa estar em atenção. Eu colocaria, né, o tema de vocês vai muito para essa lista de início do ano, esse ano equilibrado. Acima dos projetos, colocar a ida ao médico, a ida ao psicólogo, para entender, esses projetos que eu tenho, eles são meus? Eles fazem parte da minha história? Se sim, se não, eu quero podar, eu quero ajustar, eu quero nananana. Eu tenho base biológica, o meu corpo está em pleno funcionamento, ou em pleno é querer muito, né? Mas a gente pelo menos 10% para dar o início. Ele está favorável, né? Porque a gente falar também em pleno funcionamento, seja psicologicamente ou biologicamente, vai ser alcançar um nível inalcançável, humanamente falando, né? Mas como o doutor Ícaro disse, nós temos tanto técnicas psicológicas, perspectivas psicológicas, para fazer uma boa escuta, uma boa anamnese clínica, uma boa compreensão histórica, como bons exames para te ajudar nesse aporte biológico, né? Então, coloca lá no topo da tua cadeia, em todas as fases da vida, essa atenção biopsicossocial espiritual. Eu acho que eu traria aí esses apontamentos. Contadores, a partir de segunda-feira, vamos marcar consultas. Colocar o checklist em dia, para dar conta do nosso semestre. E essa questão, né, de temporalidade, né, quando começar, né, e aí quando a gente fala de saúde, né, eu concordo muito, né, com o que a doutora Ítala falou, porque assim, saúde ela começa, né, na vida do ser humano desde a vida intraútero, né, e aí uma reflexão aqui que eu quero fazer com vocês vamos analisar aqui uma neta, uma mãe e uma avó, certo? O corpo, né, as células daquela netinha ali, elas já existem, né, a metade dela, digamos assim, os óvulos, né, daquela criança ali, elas já estão presentes no corpo da mãe, na barriga da avó. Então veja, é um encadeamento de gerações, né, e existem problemas metabólicos, né, que podem acontecer aquilo ali e gerar uma repercussão com 2 gerações depois, né? Então veja, não há esse tempo, né, de vida que a gente pensa assim, quando eu fizer tal idade eu vou me cuidar. Isso não existe, né? Bem como quando a gente está falando de uma perspectiva de se manter saudável, né, a gente está falando que a gente precisa fazer isso em todo o tempo, né? Não faz sentido a gente esperar a doença para se cuidar. Não faz sentido, né, eu ali ficar esperando me sentir mal, né, para buscar um médico. Não faz sentido eu esperar, por exemplo, adoecer mentalmente, ter um episódio depressivo ou uma crise de ansiedade para buscar, por exemplo, um psicólogo para resolver conflitos e questões que eu já sei que eu tenho, né, que eu já sei que eu não estou dando conta e, né, muitas vezes a gente é até orgulhoso de dizer assim, eu vou dar conta de tudo, né, não preciso de ninguém, né, para me ajudar. Esse é o caminho, na verdade, do fracasso, né, porque assim, todo avanço, todo progresso, né, a gente nunca consegue nada sozinho, né, a gente nunca consegue, eu não consigo cuidar dos meus pacientes sozinho, né, eu sou um médico que tem uma visão, né, que para muitas pessoas, né, parece, olha, o doutor, né, tem uma visão abrangente, mas eu tenho limitações também, né, e aí eu preciso de outros colegas, de outros profissionais que me ajudam a enxergar coisas e ter olhares que eu não tive, e vice-versa, né, por isso que a gente precisa, né, dessa interdisciplinaridade, né, digamos assim. Isso. E assim, um recado, né, que eu posso deixar, né, para quem está aí procrastinando, né, pensando, é que assim, começo do ano a gente não está mais, porque a gente já está em fevereiro, né? Então você que está aí, né, de janeiro, que pensou as metas de janeiro, acabou janeiro,
Né? Então, assim, a procrastinação, ela é um pouco de orgulho também, sabe? De, não, eu vou deixando para lá, né? E aí, muitas vezes, o processo de doença ali se instala, né? E as coisas ficam mais difíceis. Né? Então, assim, para ontem, né? Saúde, ele é um valor na vida da gente. Ele é um bem precioso que precisa, né, ser tratado diariamente. Que não, né, tem preço, sabe? Né? E aí a gente falando da medicina, né? A medicina é uma ciência de probabilidades também, né? Embora a gente siga ali todas as diretrizes, todos os tratamentos, né? Mas a gente nunca pode afirmar com 100% de certeza que vai dar certo, né? Sempre há uma probabilidade de algo sair fora do controle, né? Isso na vida como um todo, né? Existem riscos, né? Então, assim, às vezes a pessoa pensa, não, quando eu estiver me sentindo, né, mal, eu vou lá, procuro um médico e tomo um remédio, né? Tá aí, se de repente aquela tua doença, aquele problema for algo mais grave, né? Que não for simplesmente só um remedinho ou algumas coisas ali que vai resolver mais, né, depressa. Então, e outra coisa, desculpa, que eu gostaria de deixar também marcado, é que ainda existe um preconceito com a psicologia, no sentido de dizer, é uma conversa. É via conversa. No entanto, eu sempre digo, quando nós estamos sentados na cadeira te ouvindo, a gente não está só ouvindo uma conversa. Aqui tem todo o conhecimento de neuroanatomia, de bases biológicas, de aspectos sociais, históricos, familiares, processo de subjetivação, que contexto contemporâneo, né, social nós estamos, que atravessa o teu adoecimento. Então, nós temos conhecimentos, nós temos no mínimo 5 anos de graduação parando para olhar como o ser humano se constitui psicologicamente e biologicamente. Eu sempre digo, quando nós estamos sentados ouvindo a tua história, tem toda essa formação aqui, onde a gente está fazendo conexões para fazer encaminhamentos, né? Então essa ideia de, eu converso, eu desabafo. Psicologia não é desabafo, né? Por mais que você esteja ali esvaziando, nós estamos aqui escutando não desabafo, nós estamos aqui escutando uma história de vida em que múltiplos fatores se entrelaçam. E quem não tem esse domínio teórico e técnico não vai conseguir fazer as junções necessárias para acender algumas luzes ao que tu está trazendo, né? Então é importante também a gente caracterizar isso. É importante a gente entender qual o profissional que nós estamos procurando, qual o profissional que nós estamos buscando, né? Enquanto formados em contabilidade, vocês sabem, né, o quanto é importante que o profissional tenha uma formação continuada, esteja atualizado nas pesquisas contemporâneas, né? As neurociências avançaram, a psicologia avançou, a medicina avançou e nós precisamos. Se vocês não tivessem avançado, né, quantos colegas acabam não atualizando, não conseguem entrar nos sistemas contemporâneos, né? Então, falar de profissionais é falar de profissionais que estão em busca constante dessa atualização e dessa complexidade que é o ser humano. Psicologia não é conversa. Psicologia é uma escuta especializada sobre uma história de vida que acontece, como diria o Merleau-Ponty, em um corpo encarnado. Ótimo. Aqui a gente tem 2 perguntas. Vou fazer uma para o doutor Ícaro e uma para você, Itália, que os nossos ouvintes, que a gente está essa é a nova versão do ACAPcast desse ano, é a gente interagir com o nosso associado. Então, a primeira pergunta vai para o doutor Ícaro, onde ele fala, por que durante a formação dos médicos não se trabalha a medicina funcional? Algumas teorias, né, em relação a isso. Mas uma delas é que o modelo de medicina hoje, né, ele é um modelo cartesiano. Né? O que é o modelo cartesiano? Ele segmenta o indivíduo, né, para estudar melhor. Né? Isso faz muito sentido. Tá? E aí eu não quero usar isso como uma crítica. Por quê? Né? Se eu tenho, por exemplo, uma demência, né, então você vai ali para um neurologista. Né? Você, idealmente, é aquele médico que tem ali o olhar sobre a demência. Né? Só que o corpo ele não é desconexo. Então, isso demanda do médico, por exemplo, o neurologista, olhar para a demência não só como uma doença do cérebro. Né? Existem demências que têm relações com problemas hormonais, existem demências que têm relações com deficiência, por exemplo, de vitamina B12, existem demências que têm relações com infecção, por exemplo.
Então, isso não está só no campo ali do cérebro, né? O que é que eu quero dizer com isso? Embora a gente estude separadamente, mas a gente não atende um cérebro, a gente não atende um coração, a gente atende uma pessoa, né? E aí isso é um esforço do profissional, né, de buscar isso. Mas isso vem, né, com a construção aí das as escolas médicas do século passado. Né? Existe uma segmentação, né, que favoreceu o avanço, né, dos estudos, das pesquisas. Muitas dessas coisas a gente sabe porque a gente teve ali pessoas que se dedicaram especificamente a um órgão, né, e aí conseguiram. Isso é o ponto positivo. Né? Não há só aqui pontos negativos. Porém, né, a especialização demais, fechar-se demais só naquele olhar, te impede de enxergar outras coisas, né, outros detalhes, né, que muitas vezes levaram aquele processo, né, a acontecer. Né? E aí o desafio, né, da gente enquanto médico, né, enquanto país que forma médicos, né, é mudar, né, essa perspectiva, né, de colocar, né, essa complementariedade. Né? Mais uma vez, não são coisas opostas. Né? A gente não tem que ficar aqui pensando em vez de tomar um medicamento, eu vou tomar um suplemento. Não é sobre isso. Sabe, cada coisa ela tem o seu lugar, né? E somente um profissional ali, né, que tem habilidade, ele vai saber o momento, né? Não cabe a gente estar aqui, né, usando de teorias de conspiração, nada disso, né? Porque o profissional, na verdade, ele não tem que se apaixonar por técnicas, por metodologias, ele tem que conhecer, né, e saber o momento certo e o paciente correto que vai se beneficiar daquilo. Né? Esse é o papel do profissional. Né? Por isso que a gente vai para uma consulta. A gente consulta o profissional para saber quais são as opções que ele tem ali, né, para seguir ali o tratamento. Doutora Ítala, como é que a gente consegue lidar com essa mudança, por esse autocuidado, onde às vezes o ambiente que a gente está não nos ajuda. Então ficamos só diante a mudanças desse autocuidado, de procurar o psicólogo, de ingressar na atividade física, de fazer uma autodieta, um autoacompanhamento. E às vezes nos ciclos... Muitas críticas, né? A gente recebe muita crítica, é muito julgado o porquê disso, e às vezes você se vê num ambiente só. Né? Então, como a gente continuar dando determinação a essa mudança, esse autocuidado que a gente traçou, né? É interessante, muito interessante essa pergunta, Sheila, que a gente vai entrar no ponto que é. Primeira coisa, a gente precisa entender. Quando a gente escolhe por uma mudança de vida, a gente está mudando porque a gente está inserido num contexto que a gente não quer mais, ou que a gente está rompendo, estabelecendo rupturas com aquele sistema, com aquela cultura, com aquela forma de se relacionar, com aquela forma de cuidar do corpo, de cuidar de si. Né? A primeira coisa que eu preciso é identificar quem é esse grupo, essa teia com qual eu estou rompendo. Por quê? Essa identificação primária ela é importante. Há pessoas que conseguem dar continuidade a essa ruptura e, portanto, traçar um projeto diferente desse ambiente em que estavam inseridos inicialmente. Tem pessoas que travam exatamente aí. Porque é travar com aquela cultura familiar. Uma cultura familiar que, por exemplo, eu fiz cirurgia bariátrica e eu acho que nós brasileiros, nordestinos, temos muito disso. Se a gente chegar num lugar, a gente tem que comer. E a gente tem que comer. E a gente tem que comer. E a gente tem uma frasezinha, que eu não sei se vocês já pararam para pensar. Come só esse pedacinho, senão vai pro lixo. Depois que eu fiz minha cirurgia, eu disse, mas qual o problema de ir pro lixo? Não, porque tem gente passando fome. Mas peraí, aquele pedaço de comida que meu estômago não quer mais, ele não vai matar a fome do mundo. A fome do mundo é uma questão política, econômica e social. Não é o pouquinho que sobra no meu prato que vai pro lixo que vai salvar a humanidade. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque é preciso primeiro entender que quando a gente muda hábitos, né, alimentares, por exemplo, ou hábitos de rotina, a gente está rompendo com algo ou alguém. A primeira coisa que a gente precisa identificar é: que ruptura é essa? Quem eu estou deixando quando eu estabeleço uma nova rotina? Isso vai ser fortalecimento. Quando eu esclareço esses significados, eu começo a
primeiro dar passos, né, como você disse, em muitos momentos solitários, até que eu encontre uma teia humana que acolha esses novos significados e me ajude a continuar nesse novo projeto. Ou a própria cultura inicial, ela se reorganiza para lhe acolher, porque senão você não vai pertencer ali, você vai deixar de participar das reuniões familiares, das reuniões com os amigos, você vai mudar a cultura. A permanência, para a permanência, é muito importante essa construção de novas teias. No entanto, nessa transição, muitas vezes você transiciona sozinho mesmo. E porque é uma mudança sua, né? É uma mudança sua. E para fazê-la, você precisa estar esclarecido do que é que eu estou rompendo aqui, quando eu tomo uma nova direção. Por exemplo, mulheres vítimas de violência, quando elas decidem colocar fim a um relacionamento, não é só fim a um relacionamento, é romper com a cultura. Que cultura familiar é essa? E às vezes é religiosa, do para sempre, do melhor com ele do que sozinha, do nananana. Então tem vários atravessamentos que incidem numa tomada de decisão. A partir daquela tomada de decisão, às vezes ela caminha só, às vezes ela já precisa da teia que acolha. Então é muito particular de cada um, como cada um dá conta de viver, né? Eu brinco que hoje eu tenho olhado muito para os meus significados, para os meus sentidos, e chego em casa feliz da vida com os meus livros, os meus 9 animais de estimação. Por quê? Eu estabeleci limites muito claros. Eu entendi o que é que eu aceito na minha vida, o que é que eu não aceito mais, quais são os objetivos que eu tenho. E isso faz parte de um processo terapêutico que vem há 15 anos. Faz 15 anos que eu faço psicoterapia, né? Para esclarecer os sentidos e significados. Então, sintetizando a pergunta, é muito importante a gente estar em ambientes que favoreçam, que ajudem, mas também às vezes é muito importante a gente entender por que aquele ambiente não favorece mais, para que a gente tenha a coragem suficiente de romper, ainda que isso incida numa solidão temporária, para que eu encontre novas teias que acolham os meus novos significados. Nem sempre é fácil essa ruptura. Eita, foi ótimo, não foi, Sheila? Mas Fechou, pelo tempo, a gente foi tão bom batalha, mas pelo tempo a gente vai ter que encerrar. A gente vai deixar aí com muito né? Que a gente vê que é um assunto, a gente nem imaginava que fosse tão enriquecedor, né? Porque são muitas perguntas chegando, muitas dúvidas, tanto dos nossos ouvintes como a gente também, né? Isso. A gente está super ansioso, quer sempre perguntar, sugar mais um pouquinho de vocês. Eu vou deixar você encerrar, mas eu tô aqui curiosa para saber onde é que o doutor e a doutora atendem, né? Eu quero que vocês deixem o contato de vocês. Vocês conseguem me achar no Instagram, tá? É @drIcarobalboa, tudo junto. Lá tem o contato da clínica, lá tem o contato do consultório, da secretária, né? E tem os conteúdos lá, né, que a gente vai alimentando. A gente lhe acha aqui em Caruaru mesmo. Aqui em Caruaru. E a consulta presencial. Isso, presencial. Eu atendo online também, mas é bem menor, assim, a adesão. Até porque eu gosto dessa coisa o contato, do olho face a olho, face, né? Eu gosto muito disso. Eu já vou ver, lá no pegar no Instagram paciente, de examinar o paciente, isso me enche de sentido para o que eu faço. Muito bem. E a doutora Ítala? Nesse momento eu atendo apenas remoto, né, na perspectiva síncrona, ou seja, a gente está presente no mesmo horário, por uma plataforma específica, e vocês podem me encontrar no itala.daniela.lirios. Então, itala.daniela.lirios, vocês encontram lá, pode deixar uma mensagem no direct e se for do seu interesse, nós marcamos. Isso porque um dos meus significados e sentidos de vida é não estar preso ao lugar, é ter essa liberdade de poder acolher e atender meu paciente onde eu estiver. Então, tanto faz eu estar em Caruaru como em outras cidades. Meu contador brinca muito comigo. Ele diz, quando eu penso que tu está num lugar, tu está em outro, né? Então, esse foi um sentido e um significado que eu estabeleci para minha vida. Por isso que essa escolha. Mas você me encontra por lá. Maravilha.
Então, desde já, a gente já agradece esse bate-papo, que foi muito enriquecedor, né? Então, a CAP, a gente, da gestão dos últimos 4 anos, né, Michele? A gente vem trabalhando muito essa questão do bem-estar, da saúde, da alta performance. Então, a gente está transitando por todas as áreas, né? Na realidade, a gente está procurando dar uma soma, né? Dar uma soma do bem-estar, já que a gente está na fase dos 40 mais, né, Michele? Isso. Então, a gente sabe que tem aí um público que a gente atende, que está nessa faixa etária, e também para aqueles que estão chegando agora, a gente entender o quanto é importante, né, o bem-estar. Não só é a gente se preocupar na questão das nossas profissões, né? Que a gente fica muito focado, mas a gente precisa também se cuidar. Então, fiquem ligados, clique aí no nosso canal e aguarde que em breve estaremos divulgando esse bate-papo que foi super enriquecedor.